Olá a todos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, com certeza, o que poderia ser classificado como o maior PUM do Brasil, ok? Maior de todos. A gente está falando deste PUM aqui. E fantástico, olha só. Isso aqui aconteceu no Paraná, tá? Na bacia do Paraná. Se vocês forem ver aqui, ó, tá vendo aqui um container, bem pequenininho aqui do lado, um container. Isso aqui é uma torre de perfuração de poço de petróleo, ok? Uma torre gigantesca. Aqui atrás, o que vocês estão vendo, ó, são montanhas, ok? São montanhas. E aqui no primeiro plano, essa explosão que aconteceu, aconteceu um acidente aí, aconteceu essa explosão não devia ter acontecido, né? Vou explicar por que ela não deveria, mas ela teve, pelo que eu lembro, numa reunião que eu tive, onde eu vi isso aqui, ela teve 45 metros de altura, e ela permaneceu com 45 metros de altura durante 15 dias, até que o pessoal conseguiu colocar uma árvore de Natal nova. Para quem não sabe, árvore de Natal é a estrutura que a gente coloca em cima do poço para manter os gases e o petróleo no lugar certo para a gente explorar ele, tá? A estrutura explodiu por algum motivo e, bom, tem um fenômeno que chama bloat, e explodiu o negócio e demorou 15 dias, se eu não me engano foi 15 dias ou mais, tá? Para o pessoal colocar uma árvore de Natal nova no lugar. E durante esses 15 dias, esse lugar aí então ficou com esse mega liberação de gases de 45 metros de altura constante. Tá uma pressão enorme, dá pra ver aqui ó, as montanhas, dá pra tirar uma média, mas isso aqui é a informação que eu tive, que me contaram, pelo que eu lembro, se não me falha a memória, 45 metros de altura, tá? Pelo que eu vejo da torre de petróleo aqui do lado, eu acho que pode até ter sido maior, mas a informação que eu tenho, que eu lembro, pelo menos 45 metros de altura. Bom, isso aqui, imagina só, aqui está o container, tá? Aqui do lado está o container, para ver o tamanhozinho do container. As pessoas são menores do que o container, ok? São bem menores do que o container. E isso aqui, então, bom, com certeza é o maior PUM que a bacia do Paraná já deu, certo? Em tempos recentes. Bom, o que tem de interessante nisso aqui? A bacia do Paraná, para quem não sabe, ela ocupa vários estados no Brasil, é uma bacia sedimentar, e dentro dessa bacia tem um aquífero Guarani, e além do aquífero Guarani, nós temos também dentro da bacia acumulações de gases e de asfalto e eventualmente até de petróleo. Mas esse campo é muito interessante, é o campo de gás de Barra Bonita, é um campo conhecido faz muito tempo. O que eu estou falando aqui não é novidade, ok? Tem um artigo aqui muito legal na internet do IBP, tá? Que conta aqui entre as pessoas um pesquisador fantástico que é o Edson Milani. O Edson Milani, especialista em bacia do Paraná, um gaúcho. Já tive o prazer de conhecê-lo, já li vários artigos dele, é uma pessoa fantástica. Tá? Esse artigo aqui se chama Barra Bonita, a primeira acumulação comercial de hidrocarboneto da bacia do Paraná, ok? Do Luiz de Campos, Edson Milani, Marco Toledo, Ricardo Queiroz, Antônio Cato e Sérgio Selk. É um artigo muito interessante. Nesse artigo, na folha 3 deste artigo aqui, a gente já consegue entender um pouco melhor algumas coisas, que é o que eu vou falar hoje. Esta linha, isso aqui tá o Brasil, ok? São Paulo está aqui, o Paraná está logo embaixo, ok? E aqui tem o gasoduto Bolívia-Brasil, que vem até São Paulo, desce para baixo aqui, vai para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ok? E o campo de gás de Barra Bonita está aqui nesse pontinho vermelho, ok? Basicamente é o seguinte, o que é interessante, porque esse campo de gás está lá enterrado e ninguém vai usar ele, provavelmente nunca, e se usar vai usar da forma errada, usando só um mínimo de gás, só para dizer que está sendo usado. Por quê? Por quê? Mas essa é a pergunta que eu quero responder hoje, tá? E ela tem mais a ver com pessoas do que com geologia.
Então vamos lá. Esse aqui é um outro artigo, para mostrar que eu não estou falando nenhuma besteira, na Revista Brasileira de Geociências, Paleoestruturas e Petróleo na Bacia do Paraná, Brasil, do Paulo César Arthur e do Paulo César Soares. Também é um artigo interessante, mas quem tiver interesse, o artigo mais legal, tem vários artigos sobre a Bacia do Paraná, mas esse aqui, Barra Bonita, tá bom? Eu vou pegar o gráfico aqui, o mapa deles mesmo, e a gente vai falar um pouquinho sobre política, ok? E petróleo. O Brasil é um país gigantesco, acho que as pessoas não têm ideia de qual é o tamanho do Brasil. Todo mundo vê, tem dimensão continental, etc. Ele não só tem dimensão continental, como ele é muito maior do que seus vizinhos, tá? A Argentina é um país enorme, mas se a gente considerar os outros vizinhos, Bolívia, Venezuela, o Brasil é um país gigantesco. A Venezuela tem muito petróleo. Ok, o Brasil também tem muito petróleo. A Bolívia tem muito gás. Ok, o Brasil também tem muito gás. A questão é o seguinte. O Brasil, junto com a Bolívia, eu não posso falar Brasil porque foi a Petrobras, né? Em tese, a Petrobras faz dívida para nós brasileiros e ela construiu, junto com a Bolívia, o governo da Bolívia, um super gasoduto, beleza? Esse gasoduto, ele foi construído, para vocês terem uma ideia, o custo dele foi 8 bilhões de dólares. 8 bilhões de dólares, tá? E ele foi construído, no meu ponto de vista, sem necessidade, porque a gente queima gás quando explora petróleo na Bacia de Campos, a gente queima gás em um monte de lugar e o pessoal não consegue fazer um gasoduto para levar o gás das plataformas de petróleo para o continente. Mas o mesmo pessoal consegue fazer um gasoduto que vem da Bolívia, atravessa, várias regiões difíceis como Pantanal, etc. Tal, se eu não me engano, atravessa para chegar em São Paulo, um gasoduto gigantesco, tá? O pessoal diz o seguinte, é difícil construir um gasoduto daqui até aqui quase, agora, para pegar todas as plataformas, não só uma. Mas, construir esse gasoduto gigantesco aqui, que vai até o Rio Grande do Sul, aí tá tranquilo. Por quê? Agora vem a parte mais interessante que a gente vai conversar. Eu vou pegar um artigo aqui, que fala sobre, conheça passo a passo a história da Petrobras na Bolívia, eu vou deixar o link abaixo, ok? É do G1. Olha só, que interessante. Em 1991, a Petrobras assinou lá um acordo de intenção energética Brasil-Bolívia, ok? Brasil-Bolívia, beleza? E ela começou a estudar a possibilidade de explorar as reservas de gás da Bolívia. Por que foi feito isso? Porque o governo socialista do Brasil resolveu apoiar o governo socialista da Bolívia. Ponto. Em 1994, a Petrobras começa a investir pesadamente na Bolívia. A Petrobras investiu no país 1,5 bilhão de dólares. Anota esse número, por favor, pega uma caneta e vamos anotar. 1,5 bilhão de dólares, ok? E tornou-se a maior companhia em território boliviano, correspondendo a 20% do investimento no país. Ou seja, 20% do investimento na Bolívia veio de uma empresa brasileira, do governo brasileiro, de nós brasileiros, que podia ter feito esse investimento no Brasil, no Paraná, tá? Porque esse campo de petróleo, ele é conhecido faz muito tempo, tá? Isso não é de agora, não. Então, ela poderia ter investido no Brasil, mas não, ela resolveu investir uma quantidade absurda de dinheiro na Bolívia, equivalente a 20% de todo o investimento da Bolívia. Beleza? Vamos lá, continuando. Em 95 foi criada oficialmente a Petrobras na Bolívia. Tá? Em 96, a Petrobras assinou um acordo para a construção do gasoduto Brasil-Bolívia. 96. Época do Fernando Henrique, né? 97 começa a construção do gasoduto Brasil-Bolívia, com um custo total, agora anotem aí de novo, a gente já tinha anotado 1,5 bilhão, né? A um custo total de 8 bilhões de dólares, divididos entre o governo da Bolívia e a Petrobras. Aqui, por acaso, a Globo não quis colocar divididos entre o governo da Bolívia e o governo do Brasil, porque a Petrobras é de nós brasileiros em tese, tá? Então, mas tudo bem, 8 bilhões de dólares. Ok, anota aí, vamos pegar uns números. Ok, olha só, o gasoduto Brasil-Bolívia fica pronto no ano 2000 e o número de funcionários necessário no setor de refino aumenta 800% na Bolívia. Na Bolívia, a gente pegou 1,5 bilhões mais 8 bilhões dividido em 2, 4 bilhões, para gerar um crescimento de 800% na
Bolívia. No Paraná, não. A gente vai crescer na Bolívia. Lá a Bolívia é mais importante. Vamos lá, vou continuar aqui analisando. Com crescente atuação no refino e derivados, a Petrobras começa a atuar nos postos de bandeira própria na Bolívia, etc. Tal. Olha só, ela passa a produzir 100% da gasolina e 60% do óleo diesel boliviano. No ano 2002, Evo Morales, líder das comunidades indígenas, usa a nacionalização do hidrocarboneto como plataforma da campanha presidencial. Ok? No ano 2005, a participação da Petrobras no PIB da Bolívia, a participação da Petrobras no PIB da Bolívia é de 18%. Olha o tamanho dessa gigante nesse país, 18%. Ou seja, a cada 5 unidades de dinheiro lá da Bolívia, uma é Petrobras praticamente, ok? Nosso dinheiro do Brasil, nossos contribuintes, etc. Tal. A empresa, olha só, corresponde agora na Bolívia, já que nós brasileiros estamos comprando gás da Bolívia, ao invés de comprar gás do Paraná, que tem um mega campo de gás não utilizado, que até hoje está tamponado lá, ninguém explora isso aqui. Ao invés de usar isto aqui, o pessoal diz o seguinte, isso aqui não existe, ok? Procura essa foto na internet. Procura esta foto do campo de gás de Barra Bonita na internet. Procura, dá uma olhadinha como é fácil encontrar isso aqui. Muito fácil. Puxa, pena que eu tenho um disco rígido que eu carrego comigo, onde eu tenho todas as fotos de tudo que quando eu vejo eu gravo. Agora, tenta encontrar isso aqui na internet. Tenta. Eu encontrei uma desse tamanho, assim, nem dá pra ter dimensão do tamanho do container e tudo mais. Mas vamos lá, vamos continuando. Então, em 2005, para vocês terem uma ideia, 24% de todo o imposto arrecadado na Bolívia, 24% vinha de quem? Da Petrobras. 25% que tudo que o governo socialista da Bolívia ganhava vinha de quem? Da Petrobras. Até aí, maravilha. A gente foi lá, colocou 1,5 bilhões, colocou mais 4 bilhões do gasoduto, e além disso a gente gera imposto lá, a gente gera empregos lá. Uma empresa que não é privada. Se fosse, a Petrobras fosse 100% privada, não fosse do povo brasileiro, meu, tô nem aí, o cara pode ir pra onde quiser. Mas não, é nossa, tá lá no Brasil, tem um monte de gás no Brasil, tem um monte de petróleo, mas a gente vai investir lá na Bolívia. Uau, fantástico. De quem foi essa ideia brilhante, hein? De quem foi? Ok. Em 2006, não satisfeito, agora minhas palavras, o Evo Morales pensa o seguinte, olha, a Petrobras paga só 25% de todo o imposto, 24% de todo o imposto da Bolívia, é pouco, é pouco. Olha só, todos os outros habitantes, os milhões de pessoas, pagam aqueles 70%. 70 e poucos por cento. E a Petrobras, uma empresa brasileira, do povo brasileiro, só está pagando 24% de todo o imposto da Bolívia. É pouco demais. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu invadir as refinarias da Petrobras, certo? Em 2006, e decretou a nacionalização dos hidrocarbonetos. O governo do Brasil reagiu como a isso? Bom, número 1. O ministro lá de Relações Exteriores, sei lá o que é, o Celso Amorim, na época declarou o seguinte, que a Bolívia está fazendo certo. É lógico, é dela o gás. Não, sério, já pagava 24% de imposto, mas era pouco. O Lula disse o seguinte, que o Evo Morales conversou com ele antes e deu autorização. Isso aí é do povo brasileiro. Dane-se. Impressionante, impressionante. Tipo assim, sério, se alguém... Vamos lá, qualquer pessoa lógica que fizesse um acordo com a Bolívia, fizesse um contrato com a Bolívia de exploração, colocou 1,5 bilhões, colocou mais 4 bilhões do gasoduto, e o cara que sacaneia, o que você faz? Fecha o gasoduto e fala, desculpa, estou comprando da Arábia Saudita gás. Vai vir liquefeito em navios e a gente vai usar aqui, não vamos usar o gasoduto. Vende agora, cara. Você não quer ficar com a refinaria? Agora vende para outra pessoa. Faz um outro gasoduto aí, cara. Tudo bem, olha só. Vocês anotaram o papel? Primeiro foi 1,5 bi, depois 4 bilhões, ok? Todo mundo anotou aí? Agora vamos ver quanto que a Bolívia pagou pra gente quando ela nacionalizou a Petrobras na Bolívia. A Petrobras pediu inicialmente 200 milhões de dólares pelo ativo. Tá. Ela investiu só lá na Bolívia 1,5 bilhões de dólares. 1,5 bi.
Ou seja, 1.500 milhões. E ela pediu 200 milhões, porque sabe como é que é? É bom não negociar muito, porque esses caras são loucos. O governo da Bolívia aceitou pagar 112 milhões. 112. Puta negócio pra Petrobras. Ou seja, a gente pagou imposto no Brasil, certo? Para alguns governantes, não vou dizer o nome deles, quem quiser veja as datas e ver quem era o governante, não quero falar o nome deles, né? Que o nome deles seja apagado da história. Não vou falar o nome deles. Alguns governantes foram lá, pegaram o dinheiro do nosso imposto, investiram na Bolívia, 1,5 bilhões, investiram num gasoduto na Bolívia. Esse gasoduto passa em cima do Paraná, do lado da nossa reserva de gás, tá? Que não está explorada até hoje. E sabe por que a gente não vai explorar mais? Não vamos explorar esse gás? Porque a gente tem um canudinho aqui, ó, de não sei quantos mil quilômetros que liga o Brasil até a Bolívia. E esse canudinho, a gente tem um contrato que diz que a gente sempre vai comprar gás da Bolívia e mandar dinheiro para o governo socialista boliviano, que não produz nada além de coca e azeitona também, se eu não me engano. E a gente tem que ficar comprando, a gente já pagava 25% de tudo que eles ganhavam quando a Petrobras era nossa na Bolívia. Quando a Petrobras era nossa, a gente já pagava quase 25% todo o imposto deles. Imagina quanto que eles ganham agora. Eles não precisam fazer nada, eles não precisam trabalhar. Eles, para manter o governo boliviano, eles só tem que manter o canudinho funcionando. E detalhe, se a gente assinou um contrato que diz o seguinte: se a gente não usar o gás, a cota inteira, a gente paga a cota inteira. Legal? Então assim, é um contrato que uma das partes quebrou. O Evo Morales, ele tinha um valor no contrato pro gás, ele aumentou esse valor unilateralmente, o governo brasileiro aceitou o aumento, mas nós não podemos gastar menos gás, a gente tem que gastar 100% do gás, porque senão a gente vai pagar 100% para Bolívia, independente de quanto a gente gasta, um puta negócio, sério. Só podia ser um negócio feito por um socialista, né, de ciências humanas, porque se tivesse um presidente engenheiro, eu queria ver um engenheiro fazer isso, cara, eu queria ver um engenheiro fazer isso. Ele ia ser considerado muito burro. Eu queria ver um matemático fazer isso, um físico, um médico fazer isso. Agora, quando a gente tem um filósofo ou qualquer coisa desse tipo no governo, o cara vai lá e para mandar dinheiro pro governo socialista da Bolívia, constrói um canudo desse, ó, e põe tudo no nosso contrato. Agora, a gente que tem um puta exército não pode falar nada. Ele não pode falar nada. Sinceramente, tem um campo de gás aqui na Bolívia. Se alguém, eu duvido que tenha, a gente vai ter um presidente que seja homem que nem o Enéas, mas seria muito mais interessante ligar esse gasoduto aqui, ó 50% a gente não pagou, corta ele aqui, ó, corta aqui e fala: ó, Bolívia, vocês ficam com um pedaço de vocês aí, ó, e vem aqui, liga o nosso campo de gás do Paraná, liga os campos de gases da Bacia de Campos, tudo nesse cano aqui, e faz distribuição dentro do nosso território. Se a Bolívia quiser, a gente ainda vende gás. Sério. É assim, é impressionante. Agora, isso aqui é lenda, porque tudo que eu falo aqui no canal, vem algum engraçadinho e fala o seguinte: ah, meu, mas se você tá falando, se a gente fizer isso, vai diminuir o preço do gás, vai acontecer tal coisa, isso e aquilo, etc. Isso aqui tá muito bem documentado, tá? Em artigo científico. Isso aqui, puxa, não devia ter acontecido, porque se não tivesse acontecido, ninguém nunca ia ver uma labareda de 45 metros de altura, 15 dias pegando fogo e derreteu a rocha na superfície, pra você ver como é que um negócio era tão violento. Agora, isso aqui, o pessoal diz o seguinte: sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma acumulação quase não comercial. Só 45 metros de altura, a gente nunca viu isso no mundo, mas 15 dias pegando fogo direto, não é tanto assim. É melhor comprar lá na Bolívia, não sei quantos mil quilômetros de distância. Sério, assim, eu levo um pouco na esportiva porque é muita burrice, sabe? A gente fica admirado com a burrice humana. A gente tem gente boa dentro do Brasil, por exemplo, o Milani, esse cara que escreveu o artigo, é da Petrobras, uma pessoa fantástica, um geólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se não me engano, e uma pessoa fantástica e tudo mais. A gente tem bons profissionais, a gente sabe onde tem jazidas no Brasil. Agora, acontece que, por causa de uma ideia socialista, a gente não pode usar ela, entendeu? A gente não pode gerar emprego no Paraná, a gente tem que gerar na Bolívia. A gente pagava, antes da nacionalização da Petrobras, 24% de todo o imposto da Bolívia.
além do Brasil pagar, os brasileiros pagarem seus impostos para manter a Petrobras, que a Bolívia tinha de imposto. Agora, imagine esse dinheiro todo indo para o Paraná. Imagine esse dinheiro todo ficando dentro do Brasil. Nosso território é gigante, porque a gente tem que explorar coisas em Cuba, Venezuela, Bolívia. Poxa, o Brasil é pequenininho, a gente tá com tanto dinheiro, o Brasil é tão pequeno. O Brasil tem não sei quantas bacias sedimentares gigantescas, tem não sei quantos reservatórios de petróleo e gás não explorados, e a gente sabe como encontrar. Agora, isso vai ser feito? Depende. Enquanto tudo isso estava acontecendo, enquanto a gente pagava 24% de todo o imposto da Bolívia sem saber, o futebol estava funcionando direitinho na televisão, né? A televisão mostrou isso aqui. Algum dia desses 15 dias pegando essa labareda gigantesca de fogo, a televisão mostrou? Vocês viram isso aqui em algum jornal? Ah, não, né? Mas o futebol todo mundo viu, não é verdade? A novela que mostra lá os caras se catando um ao outro, todo mundo viu. Todo mundo discutiu, mas isso aqui sumiu, né? Sumiu, impressionante, impressionante. Bom, assim, a gente tem que manter no bom humor, porque a gente tem que ficar calmo, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender quais são as nossas fraquezas e melhorar elas, ficar mais atento. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pela paciência. Eu sei que todo mundo precisa ter paciência para me ouvir. Bom, muito obrigado. Até mais.